Olá, meu povo, tudo bom com vocês? Bora para mais um vídeo nesse canal? Bora! E o vídeo de hoje é renovação da habilitação na adoção. Vem comigo. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre a renovação e se você é novo por aqui, eu vou explicar como funciona e por isso se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com quem está no processo de adoção, para quem quer saber mais sobre adoção, que a gente tem vários vídeos aqui falando desse assunto. Eu falo da adoção nas etapas que eu tô na segunda espera. Se você não sabe o que é isso, tem vídeo aqui no canal. E nessa segunda etapa, como a minha tá sendo extensa, eu precisei de fazer a minha segunda renovação na adoção e eu vou explicar agora para vocês o que é. Bom, a renovação da adoção é uma etapa do processo do qual você participa e aí você tem lá o seu processo, o seu número de processo, a sua colocação na fila e a renovação ela é obrigatória e acontece a cada 3 anos. Então, a cada 3 anos que você tá na fila de adoção e sua criança ainda não saiu, que você tá na segunda espera, você precisa renovar a sua habilitação. Bom, a renovação da habilitação, ela é bem simples, tá? Você já tem um processo, você sabe a data do seu processo. Gente, a cortina tá com vida própria. Eu vou deixar assim, que ela está com vida própria. Tá, aí você é ciente da data da sua primeira habilitação, ela sai no processo. Lá no site dá para vocês verem, aí você vai e procura o fórum, falando assim, eu sugiro você procurar com uns 2 a 3 meses de antecedência, porque pode ser que o fórum tenha muita coisa, muita entrevista, muita atividade para fazer e não consiga te encaixar. No meu caso, em julho eu mandei uma mensagem para eles, você pode mandar mensagem aqui no fórum de Contagem, tá, gente? Que eu não sei a realidade dos fóruns da cidade de vocês. Se for cidade menor, eu acho que é mais simples do que o que eu vou falar aqui. E se for cidade maior, eu acho que a burocracia é um pouco maior, tá? Aqui no fórum de Contagem, em julho, eu mandei uma mensagem falando que a minha habilitação vencia em novembro. E aí eles falaram, não, pode ficar tranquila que você entra em contato em setembro. Aí em setembro eu entrei em contato via WhatsApp. Aí a minha assistente social que cuida do meu processo, ela marcou uma data em outubro. E aí ela avaliou, né? Ela teve tempo de ir lá procurar o processo, saber o que a gente quer, o que aconteceu e tal, porque, como eu disse, é a segunda avaliação. E essa avaliação pra gente foi bem leve, bem tranquila. Eu gostei muito da assistente social. Ela passou uma tranquilidade pra gente, porque voltando um pouquinho, a nossa primeira renovação, eu tinha muitas dúvidas, e a assistente social, ela foi muito fofa em responder todas essas dúvidas, mas ela não foi suficiente para mim, porque eu tinha dúvidas assim que eu precisava acalmar o meu coração para poder receber aquelas palavras. E aí foi que eu intensifiquei a minha ida no grupo de adoção, porque eu entendi que eu precisava compartilhar o que eu estava sentindo com outras pessoas também, sabe? Então, foi depois da primeira renovação que eu senti essa necessidade de ir e de conhecer as pessoas e de ver que tem pessoas também passando pelo que eu tô passando, que não é só eu. Porque parece que você fica no seu mundo, parece que todo mundo em volta fica grávido, todo mundo em volta tá seguindo a vida nesse sentido e você está estagnado. E aí é muito importante o grupo de adoção. Aí eu também intensifiquei a minha terapia. E aí com um conjunto médico e mental funcionando, aí eu fui fluindo as coisas até o meu entendimento melhorar e eu correr atrás das respostas, entender o que estava acontecendo. Então foi muito bom a partir da primeira renovação. A primeira renovação minha durou 2 horas, eu tinha muitas dúvidas, eu tinha muitos questionamentos e eu acho que eu saí de lá não com mais dúvidas, mas
passando a imagem de que eu estava muito insegura em relação a esse assunto, que não era verdade, era só questionamentos mesmo que eu tinha como uma pessoa curiosa que eu sou. Bom, aí voltando para a segunda renovação. Na segunda renovação, quem me atendeu, assistente social que me atendeu, ela agendou, deixou tudo marcado, uma sala separada, como na primeira vez, e ela avisou que a renovação dela era rápida, a entrevista, que é uma entrevista que você faz pra quê, né? E aí foi tranquilo, sereno, e eu me senti leve, acho que porque eu estava leve também. Bom, o que é a renovação em si? Bom, é uma entrevista que você faz com a sua assistente social. Se você entrou na adoção, no processo, com seu parceiro, os dois têm que ir. Se você é mãe solo ou pai solo, você vai sozinho. Bom, aí você senta, ela tem um questionário que ela pergunta basicamente quase as mesmas coisas lá do processo de quando você entra com a habilitação. Então, ela reforça se você quer aquilo ou se as suas expectativas e as suas ansiedades mudaram. É basicamente isso. Então, ela pergunta da parte da sua vida e é junto, mas é individual. Ela pergunta pra mim o meu endereço, minha profissão, minha idade, minha remuneração, a minha prospecção diante da adoção, rede de apoio, essas coisas. Ela pergunta pra mim. Depois ela faz a mesma pergunta, as mesmas perguntas para o meu parceiro, e juntos ela pergunta para os dois: vai mudar a faixa etária da adoção? Vai mudar as características da criança? E aí a gente fala sobre a adoção em si. Ela não gastou 40 minutos, acho que foi 1 hora mais ou menos, porque eu falo muito, então eu quis deixar o momento descontraído, brincar, leve, e mostrar que a gente é um casal que conversou sobre aquilo durante o tempo. Então, a assistente social até falou: nossa, que delícia de entrevista, porque vocês são leves, vocês são pra cima, demonstram que querem essa adoção. Então a gente passou tudo que está acontecendo na nossa vida, que foi diferente da época que a gente fez a primeira renovação. A gente mudou 2 pontinhos só, que é bem pessoal, então eu não vou falar aqui, mas tem referência à adoção, tá? E um ponto que é referente a gente. Então a gente fez essas mudanças, ela atualiza o processo, e aí é muito importante você acalmar seu coração. Por quê? Eu entrei no processo, vi a minha colocação e fiz a entrevista. No momento que ela faz a entrevista, o seu processo sai da fila. Você perde lugar? Não. Você sai para o juiz verificar se aquele processo é ápio e se vocês são habilitados ainda a ficar à espera na adoção, entende? Então, você não perde lugar na fila, ela retira o seu processo. Então, por isso que é muito inconstante a fila. Pode ser que você entre lá e seu número tenha caído para uns 3, e pode ser que você entre lá e tenha subido. Por quê? Quando há renovações, eles tiram essas pessoas, esses processos da fila para fazer a renovação, para o juiz fazer a sua avaliação, e aí, quando o juiz assina, esses processos retornam para a fila do ponto que eles estavam. Por isso que eu verifiquei lá o meu processo, onde que ele estava, e quando o fórum me comunicar que o juiz assinou o processo e nós estamos novamente habilitados, eu vou olhar na fila o ponto que eu tava para ver se é o mesmo, entendeu? Ou mais ou menos perto de onde eu tava. Então você sai da fila, e se você entrar no site, você não consegue achar o seu processo, porque você tá fora, você está em processo de avaliação, vamos dizer assim, pela justiça. Deu para entender? Tá. Dúvidas que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários que eu respondo todas que vocês tiverem, e as que eu não souber, eu vou procurar informação para esclarecer, certo? Então, esse período que eu estou gravando esse vídeo, eu estou fora da fila de adoção, porque eu estou em processo de avaliação pelo juiz. Aí demora mais ou menos 1 mês, eu acho, para ele analisar
avaliar e assinar e aí a gente retornar, tá? Eu gosto deste período porque ele, apesar de ter muitos trabalhos, ele é antes das férias de final de ano. Então, eu não corro o risco de ficar mais tempo fora da fila do que o necessário. Porque, vamos supor, se eu renovo o meu processo em dezembro, ele vai ficar, ou fim de novembro, ele vai ficar o tempo de férias do judiciário fora, porque só quando ele retornar que ele vai poder fazer a leitura do processo e assinar o meu processo e liberar para eu voltar à fila de adoção. Então, eu gosto desse período porque é antes das férias do jurídico, tá? E a colocação que você tá lá, eu sugiro assim, sabe? É uma coisa que eu notei. Quando você chega perto do número 20 para baixo, você já pode ser acariciar, como é que fala? Contemplado com a sua criança. Por quê? Como os perfis são muito diferentes, se tem uma criança que não entrou em vários perfis e você tá lá em 20º lugar e é chamado, porque os 19 que estão na sua frente não é o mesmo perfil daquilo que você colocou. Então, por isso que é muito importante você ter consciência do perfil que você quer e saber certinho o que você quer, porque pode vir uma criança, aí você, não é o que eu queria e tal, mas lá no perfil tá que você queria essa criança, entendeu? Então é isso. O que mais que eu tenho para falar disso? Muito importante, você pode mudar os dados do seu processo a qualquer momento. Basta você mandar um e-mail informando o seu número de processo, seus dados e a alteração que você quer ocorrer. Essa alteração de e-mail, ela também demora um tempinho para entrar no sistema, né, para você ver ela lá no online, mas aqui no Fórum de Contagem isso é possível fazer via e-mail, tá bom? Vou deixar o e-mail aqui na tela do fórum para quem quiser mandar um e-mail tirando algumas dúvidas também, é possível fazer isso. Bom, e sobre renovação, eu disse tudo que eu precisava, mas eu quero fazer uma indicação, que é esse livro aqui, que é de um autor, de uma coletiva de autores aqui de Contagem, que escreveram, que é sobre o pós-adoção. Não é a fase que eu tô, mas eu achei muito interessante porque tem vários relatos aqui de coisas que com certeza eu vou passar e de com certeza qualquer filhos adotivos vão passar. Então, vou deixar essa sugestão de livro aqui para vocês. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!